Deixa eu dar uma pequena introdução, para a gente não ficar perdido no meio da aula. A nossa aula é a 10 e 11. Quem participou da última aula que eu ministrei, sabe que eu fiz um resumo, né? Eu peguei os dois temas, como eles tinham correlação, eu peguei e juntei tudo em uma aula para ficar mais simples. Aqui não deu para fazer isso. Os dois temas, eles têm uma relação, mas eles são bem distintos em alguns pontos. Então, se eu juntasse os dois, acaba que ia perder uma coisa do outro e não queremos isso, né? Mas de qualquer forma, é um assunto muito extenso, tanto o capítulo 10 quanto o 11. Então, para não tomar muito tempo, eu fiz um resumo, mas, assim, eu vou só passar por cima, porque realmente é muita coisa, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, vocês perguntam, porque aí a aula vai aprofundando. Porque se eu for falar tudo na íntegra, não vai dar tempo. Então, conforme vocês vão tendo dúvidas, e provavelmente vão aparecer dúvidas, vocês vão perguntando e a aula vai se aprofundando. Então, assim fica mais tranquilo. Os irmãos já sabem, a aula é dividida em 2 blocos, né? Cada bloco é um capítulo, é uma lição. O primeiro bloco nós vamos falar dos profetas e profecias. Tá aqui o resuminho. E no segundo bloco nós vamos falar de Lucas e Atos, em especial do Espírito Santo. Então, no final do primeiro bloco eu aproveito para contar meu testemunho. Vamos lá? Lembrando que todo o material está na apostila, tá? Como teve na primeira aula. Vamos lá. Primeira coisa de tudo, né? O que é um profeta? O que significa a palavra profeta? E aqui o meu hebraico deixa a desejar, mas no hebraico tem 2 palavras que usam. Na verdade, tem 3 e tem uma que usa no Novo Testamento. No hebraico, a palavra que usam para o profeta na Bíblia é a palavra Osé ou Roé. Aí, não sei se a minha pronúncia é das melhores, mas eu vou deixar vocês na dúvida quanto a isso. E essa palavra literalmente significa vidente ou visionário. Então essa palavra, ela aparece na Bíblia, só que a palavra mais comum que aparece é a palavra Nambi, que significa porta-voz ou anunciador. Então essa é a palavra que muitas vezes quando vão falar de Moisés, vão falar de Natã, vão falar de Isaías, Jeremias, geralmente usam essa palavra Nambi, que é porta-voz, anunciador de Deus. Embora tenha alguns profetas que apareçam com esse nome que significa vidente e visionário. Essa questão do profeta, ela não é exclusiva de Israel. Outras culturas, antes mesmo de Israel tomar Canaã, tinham profetas, tinham videntes. E a função deles era quase a mesma dos profetas de Israel. Eles eram porta-voz dos seus deuses e eles traziam correção, eles traziam palavra dos seus deuses, eles traziam principalmente visões, eles eram almejados por isso. O que o povo mais desejava deles era essa capacidade que eles tinham de prever o futuro ou até mesmo ver o futuro. Então, profeta não é algo exclusivo de Israel. E é interessante, eu separei uma passagem aqui, está em 1 Samuel 9, 3:10, que é uma visão assim, por cima de como os povos viam o profeta, como os povos pagãos, como tinha essa cultura de acreditar que o profeta ele não era um porta-voz de Deus, mas só um vidente ou alguém que previa o futuro. 1 Samuel 9, né? Isso, 1 Samuel 9, do 3 ao 10. Alguém quer ler? Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas.
Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salissa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para seu moço com quem ele ia: Vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de procurar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: Nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos agora lá mostrar-nos, porventura, o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então Saul disse ao moço: Dizes bem, anda, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Amém. Então, basicamente, era essa a visão que muitos povos tinham do profeta. Ele era simplesmente um vidente. Quando você perdia alguma coisa ou quando você queria saber se você devia ir à guerra ou não, eles consultavam o vidente. E o vidente, ele vivia disso, ele era itinerante, ia de região em região trazendo isso e vivia das ofertas que eram trazidas, né? O preço da vidência, o preço da clarividência, por assim dizer. Então, essa era uma visão que até mesmo o povo de Israel tinha de um dos profetas que existia, que era Samuel, embora Samuel não fosse apenas isso, né? Samuel, nós pensamos que o profeta, a única função dele era ver o futuro, mas na verdade não é. O profeta, ele se preocupa mais com o presente do que com o futuro. A função do profeta é, muitas das vezes, corrigir o povo, então mostrar ao povo a direção. O profeta, ele se baseava muito no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então, quando o povo eles erravam, eles se desviavam do que Moisés havia pedido para o povo, o que os profetas faziam? Eles lembravam o povo: ó, vocês lembram que está escrito na lei assim, assim, assim? Se vocês quebrarem, acontecerá isso, isso, isso. Então ele apontava para o povo e dizia: isso irá acontecer com vocês, porque vocês quebraram a lei de Deus. E muitas das vezes sim, muitas das vezes Deus dava visões, Deus dava previsões para alertar o povo. E é claro que o profeta não se resumia a isso, né? O profeta, ele trazia a correção, mas ele também trazia esperança, que é a grande palavra, é a grande função da profecia, trazer esperança ao povo. Os profetas profetizaram a vinda do Messias, profetizaram o reino messiânico. Então, junto com a correção, sempre vinha a misericórdia de Deus acompanhado. Então, aqui tem outro exemplo que eu vou ler mesmo, em Amós, que é meu profeta menor favorito. Aqui diz em Amós 7, do 12 ao 13. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do rei. Então, é mais um exemplo de muitas vezes como o povo enxergava, como o povo comparava os profetas de Deus com os profetas, os videntes de outra terra. Eles acreditavam que muitos dos profetas de Deus só queriam ganhar o pão, só queriam comer o pão de cada dia, e por isso ficavam profetizando correções e trazendo visões de destruição, de catástrofes. Então, muitos tinham esse preconceito para com os profetas. E muitas pessoas não gostavam, porque quem gosta, né, de ouvir correção? Quem gosta de, quando está errado, ouvir algum tipo de correção? Ninguém gosta. É da nossa natureza não gostar. Somos
pecadores. Então, geralmente quando Deus nos corrige, nós ficamos enfurecidos, por assim dizer. Mas, deixando os profetas das outras culturas de lado, qual é o foco, qual é a função do profeta em Israel? Qual é o dever do profeta em Israel? E aqui eu vou trazer as próprias palavras de Moisés, em Êxodo 7, do 1 ao 2, sobre o ofício do profeta. O filho tá fazendo café mesmo, milagre. Isso. Ele foi. Obrigado, hein, José? Fazendo O que eu faria sem você? Isso do quanto? 7. 7 do... Na verdade, são as palavras do Senhor a Moisés, né? Vocês estão entendendo? Tá tranquilo até aqui? Tá tudo certo? Qualquer coisa vocês me interrompem, vocês falam assim, ó, não entendi isso, vai com mais calma, vai mais rápido. Então, aqui é um resuminho da função do profeta. Na verdade é um exemplo, né, que Deus traz. E eu vou ler aqui. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Então, quando vocês forem pensar no profeta, imagine essa cena. Imagine Moisés como se fosse Deus, e Arão como se fosse o profeta dele. Então, Moisés, ele falava a Arão, e Arão falava a Faraó. Então, mais ou menos é essa dinâmica que acontecia com os profetas de pegar as plantas das mães. E era mais ou menos essa dinâmica que acontecia em Israel. Deus anunciava ao profeta e o profeta anunciava ao povo. Eu vou até... Essa passagem eu trouxe na última aula, que é 2 Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o profeta de Israel, ele era o porta-voz de Deus ao ponto que a palavra do profeta era a palavra de Deus. Então, os profetas que escreveram o Antigo Testamento, eles escreveram de tal forma que é a palavra de Deus exatamente aquilo que ele queria nos dizer. Então, essa é a função do profeta em Israel. E aqui é interessante que, sobre o profeta, que pensamos que o profeta era algo habitual em Israel, quando na verdade não era. O profeta, ele era o último recurso de Deus. Então, se você ler o Deuteronômio, você vai ver que não era a função do profeta ensinar o povo. A função ensinar o povo, quem tinha essa função era o sacerdote. Então, quando o sacerdote falhava, quando o rei falhava, quando o juiz falhava, quando o povo falhava, aí então Deus levantava o último recurso, que era o profeta. O profeta era o ultimato de Deus, é aquele que dizia as últimas palavras e dava a última oportunidade de arrependimento. Então, não imagine que o profeta era sempre Israel sempre tinha um profeta. Na verdade não, Israel sempre tinha os reis para ministrar o povo, tinha os sacerdotes para ministrar o povo, mas quando eles falhavam, Deus levantava o profeta. A exemplo disso, eu vou ler uma passagem de Amós 7, 14 e 15. Amós respondeu e disse a Amazias, aqui o que não falta é passagem de Amós, né? Como eu disse, é o meu profeta menor favorito.
Eu não sou profeta e nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Então, essa é a função do profeta, né? O profeta, ele tem uma palavra que em latim se chama extempore, né? Que é extempore, até parece feitiço de Harry Potter, né? Para quem assiste, extempore. Extempore, na verdade, é um termo jurídico, mas também é usado para falar do profeta, também é usado para falar do Papa. Extempore significa no momento. Então, o profeta, ele era conduzido no momento para falar ao povo, né? E também é algo que vem com o dom de profecia, né? É algo que eu não vou comentar, mas se vocês perguntarem eu comento. Mas o dom de profecia, quem tem um dom de profecia hoje, ele não prediz o futuro de forma salvífica, né? Ele não vai chegar para você e dizer, em breve Cristo voltará no dia tal e tal, tal. Não. O profeta hoje, ele é aquele que corrige o povo, por assim dizer, em extempore, né? É aquele que Deus manda ele dizer alguma coisa, geralmente alguma correção, alguma instrução, algum guia, e ele transmite ao povo. Tem outra palavra também em latim muito interessante, que parece também feitiço de Harry Potter, que é ex nihilo. Isso aqui é mais a parte da aula, mas assim, para quem não sabe, quando a gente vai falar da criação de Deus, a gente fala que a criação de Deus é ex nihilo. O que significa ex nihilo? A partir do nada. Então, Deus criou o mundo a partir do nada, então a criação de Deus é ex nihilo. Então, assim, para quem quiser fazer feitiço do Harry Potter, tá aí os dois primeiros feitiços, né? Todo mundo entendeu até aqui? Tirando a ladainha de latim? Todo mundo tá entendendo? Tá tranquilo? Então tá. Então aqui, só para ler um pouco, esse aqui é uma parte bem extensa. Vamos ver na prática o que é um profeta, né? Eu falei da parte teórica, né? A função do profeta, o que ele faz, que ele tem na boca a palavra de Deus, que ele instrui o povo, mas vamos ver isso na prática, né? Vamos ver um profeta agindo e cumprindo todas essas funções: corrigir, trazer esperança, levantar quando o rei, os sacerdotes e todo mundo falha. Aqui, 2 Samuel. Hoje tem muito Samuel, né, Samuel? Eu admito que eu tô sentindo falta do povo aqui ao meu redor, né? Então, é meio estranho estar assim de frente para vocês. Parece que eu estou em uma posição de autoridade, é meio estranho. Não tô acostumado. Vamos lá, 2 Samuel. Do 1 ao 15, então é bastante coisa. Respirem fundo. Não se preocupe, eu vou ler para não trazer desespero a ninguém. Então, 2 Samuel 12, do 1 ao 15. O Senhor enviou a Natã, a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo, dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas.
Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, e depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres e as suas próprias vistas e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia, porque você o fez em secreto, mas eu farei isso diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, e você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Eu acho que nem preciso explicar a história, porque Natã já deixou todo o enredo, toda a história já exposta, mas essa, na prática, é a função do profeta. O que aconteceu? Davi falhou. Os sacerdotes provavelmente não sabiam, mas Deus sabia. E Deus enviou Natã para falar com Davi. E essa é a função do profeta. Você percebe aqui que Natã ele não fez nenhuma previsão do futuro, né? Entre aspas, ele explicou o que aconteceria, mas assim, não teve nenhuma visão grandiosa ou coisa do gênero. O que ele fez a função do profeta no básico. Ele chegou, repreendeu Davi pelo pecado dele e disse o que aconteceu, o que o Senhor faria com ele, e instruiu ele também. Então essa na prática é a função do profeta. Então há casos sim que tem visões, como por exemplo visões de Ezequias, que são enormes e complexas, mas na prática essa é a função do profeta. E também é isso que o profeta faz hoje. O profeta hoje ele não tem mais aquelas visões assim complexas a respeito da salvação, a respeito do Messias. Isso já cessou. Tudo que Deus tinha para nos dizer, Ele já nos disse, está registrado na Bíblia. Agora, o dom de profecia se aplica nisso. Se aplica em corrigir o povo, se aplica em ensinar o povo em extempore, para assim dizer, no momento, quando a hora chega e Deus assim faz. Todo mundo entendeu? Só posso destacar nessa Fica parte à vontade, ali, Cauê, fica à vontade. com relação à atitude de Davi, acho Sim. que é muito fundamental. Além do pecado de Davi, permitiu, que a Bíblia nos cita, ao povo inimigo blasfemar de Deus. Exatamente. Então deu oportunidade, e a Bíblia relata ali, né, no final, que os inimigos de Deus blasfemavam de Deus pelo ato de que o principal soldado foi morto na batalha. Então quando a gente fala essa relação que existe, que abre esses dois espaços, né? Fora o testemunho, assim, da vida do profeta, que era o Davi, deu oportunidade ao inimigo blasfemar de Deus, né? De tal maneira, né? Então, por isso que quando a gente fala trazendo essa responsabilidade do cristão nos meios aonde ele vive como um testemunho de vida, né? E de fé em Cristo Jesus. Que além de nós expormos nós mesmos, nós damos oportunidade ao inimigo em blasfemar de Deus. E a extensão, né, do pecado dele. Porque o pecado dele atingiu ele, atingiu a família dele. Isso. E atingiu a nação dele, né? A gente vai ver isso mais pra frente quando eu falar do reino dividido. Vai acontecer a mesma coisa com Salomão, né? Às vezes parece ser muito importante. Os pais entendem isso, e quem for pai vai entender isso também, que os erros que você, muitas vezes os erros que você cometeu, os erros que você não tratar, seus filhos irão cometer. Então, isso muitas vezes acontece. O Salomão
assim como Davi, ele cometeu um erro que custou a família e o reino. Isaac também. Isaac, quando você vê a história de Abraão, que Abraão disse que fez aquele esquema com Sara de pedir para ela dizer que era irmão, você vai ver que depois Isaac fez a mesma coisa. Então, temos que tomar muito cuidado com o que fazemos, né? Porque muitas vezes as pessoas, os nossos filhos, né? Para quem for ser pai, nossos filhos, eles olham isso e imitam o futuro. Então, temos que tomar cuidado. Já falamos a função do profeta e só para não passar batido a respeito do livro de Apocalipse, que é o único livro profético, por assim dizer, no Novo Testamento, a função dele é exatamente iguais a do que o João faz aqui, é exatamente igual ao que os profetas do Antigo Testamento faziam. Ele corrige as quatro igrejas. E eram quatro? Era quatro ou eu tô esquecendo de uma? 7, né? Ixi, nossa, tô esquecendo de 3? Tudo bem, esqueci de 3. Perdoar as 3 igrejas que eu esqueci. Então, aqui João ele corrige as 7 igrejas e também ele nos corrige, também prediz o futuro, última previsão do futuro, que é a vinda do Senhor. Então, exceto Apocalipse, não temos nenhuma profecia salvífica, por assim dizer. Não existe mais, no caso. Então, aqui só para, porque já é 10 e 14, só para não passar batido também, e já encerrando esse primeiro bloco, vamos fazer, eu tô com a lista dos profetas, uma lista extensa, então vou falar por cima. Mas antes só deixa eu falar um pouco do Reino do Norte e do Reino do Sul, para vocês entenderem o que aconteceu. A semelhança de Davi, né? Salomão pecou. O pecado de Salomão está registrado no livro de 1 Reis, né? Em 1 Reis 11, 9 e 13, Deus dá a sentença de Salomão, não vamos ler porque para não tomar muito tempo. E Deus disse a Salomão que ele dividiria o reino de Salomão, mas ele não faria isso enquanto Salomão fosse vivo, por amor a Davi. Então ele faria isso depois que Salomão morresse. Em 1 Reis 12, 1, 15, a gente tem o filho de Salomão, né, o Roboão, e como ele administrou mal o reino, e como ele perdeu o reino para um dos servos de Salomão, que era Jeroboão. E nisso Israel se dividiu em 2, né? Para quem quiser ler o acontecimento, está em 1 Reis 12, do 1 ao 15. Né? Também não vamos ler para não tomar muito tempo. Então, o reino ele se dividiu, né? O reino do norte, que seria Israel, que ficaram com as 10 tribos. E o reino do sul, que ficou com 2, né? Judá e Benjamim. O reino de Israel, né? O reino do norte durou mais de 200 anos, teve 19 reis. O reino de Judá, de Jerusalém, também teve 19 reis, só que durou 400 anos. Então, ficou esse reino dividido. E ambos os reinos pecaram contra o Senhor. E Deus levantou profetas maiores e profetas menores. E essa divisão de profetas maiores e menores não é só didática, por assim dizer. Os profetas maiores são os que escreveram mais, os profetas menores são os que escreveram menos, né? Temos 4 profetas maiores e 2 menores, por assim dizer. E eles profetizaram, corrigiram o povo nesse período de pré-exílio, de exílio, que é a correção de Deus. O reino do norte veio a correção pelos assírios, no ano 722, e o reino do norte veio a correção pelos babilônicos 3 vezes, né? Mas a destruição de Jerusalém veio em 586 a.C. Então, os profetas maiores e menores se dividem nessas 3 categorias. Mas antes, deixa eu falar uma curiosidade. Alguns profetas, antes dos profetas maiores e menores, só eu vou citar alguns aqui por curiosidade. Temos Abraão. Para quem não sabe, a palavra profeta, a primeira vez que ela apareceu foi em relação a Abraão, e foi em Gênesis 20, do 6 ao 7, que Abimeleque, que Abraão fez esse esquema com Sara,
de duas vezes, né? Essa é a segunda vez que Abraão faz, de pedir para Sara que, quando perguntasse se ela era esposa de Abraão, ela mentir e dizer que era irmã. Então, quando Abimeleque pega Sara para ele, Deus não deixa ele tocar em Sara e ele avisa ele para Abraão orar por ele, porque o reino dele estava adoecendo. E Deus diz que para Abraão, diz assim para Abimeleque: vá Abraão e peça para ele orar por você, porque ele é profeta. Então, essa é a primeira vez que a palavra profeta aparece. Então, a gente tem Moisés também, que é chamado profeta, Samuel, que a gente já leu, Natan, que lemos também, e tem uma coisa interessante aqui, uma profetisa também, chamada Hulda, que aparece em 2 Reis 22:14, que ela é contemporânea de Jeremias e Sofonias. Então, essa profetisa Hulda, a tradição judaica diz que ela profetizava entre as mulheres do reino e entre a corte. Então, temos uma profetisa aqui também. E no Novo Testamento, a gente tem João Batista e tem Ágapo, que aparece em Atos 11, 27 e 28. Então, para encerrar a aula, que eu já falei do reino dividido, já falei das curiosidades do profeta, aqui é para quem gosta de história. Eu tô com a lista de 16 profetas com no reino onde eles pregaram, o ano e se eles são pré-exílio ou não. Então, isso aqui é para quem quiser anotar ou só quem quiser ouvir por curiosidade, assim, só para não passar batido. Então, deixa eu ler aqui, deixa eu até tomar água porque a lista é grande. Então, vamos lá. Começando pelos profetas maiores. Isaías é um profeta conhecidíssimo, né? As profecias de Isaías a respeito do Messias todo mundo conhece quase de cor. Ele profetizou em Judá entre 740 a.C. e 681 a.C. Ele pregou no pré-exílio, antes dos babilônicos chegarem em Judá. Jeremias pregou em Judá no ano entre 550 a.C. e 586 a.C. Jeremias é aquele profeta, se eu não me engano, aquele profeta que Deus proibiu que casasse, para que ele não sofresse com a destruição de Israel, até porque Jeremias ele viu a deportação de Israel, as 3 deportações de Israel e a destruição de Israel, não, de Jerusalém. Então, ele é um pré-exílio, ele é exílio, né? Ele pregou um pouco antes do exílio e pegou o exílio. Ezequiel profetizou no cativeiro. Ele veio com o povo que veio deportado na 3ª deportação, né? Jerusalém já tinha sido destruída. Ele pregou ao povo ali no ano entre 593 a.C. e 571 a.C. Você está notando? Eu? Qualquer coisa, se faltar alguma coisa, eu te mando pelo zap, tá? Ele pregou durante o exílio. Daniel, também muito conhecido, ele veio na primeira deportação, ele pregou também aos babilônicos, e ao povo dos israelitas, mas ele pregou na corte, diferente de Ezequiel, que pregou no povo, pro povo mesmo. Ele pregou entre 605 a.C. e 536 a.C. Aqui já ele passou pelo reinado tanto de Nabucodonosor, se não me engano, filho ou neto de Nabucodonosor, e o rei Ciro da Pérsia, né? E ele pregou também durante o exílio. Agora indo para os profetas menores. Oséias, né, o profeta que Deus pediu para que casasse com uma prostituta, para que pudesse exemplificar, né, a traição de Israel, por assim dizer. Ele pregou ao reino do norte, né, Israel, entre 753 a.C. e 687 a.C. Né? Ele é um pré-exílio, antes dos assírios chegarem em Israel. Joel, aqui é um pouco complicado a data de Joel. Os estudiosos não sabem ao certo o ano que ele pregou, porque o Joel ele não especifica nenhum tipo de rei e nem data. Então, a apostila colocou ele como pré-exílio, mas na real a gente não sabe, e é bem provável que ele seja do pós-exílio, porque ele trata o exílio de Israel como algo que já passou. Mas deixando isso de lado, Joel pregou em Judá e pregou entre o século 9 e o século 4 a.C., possivelmente pós-exílio. Amós, eu já disse, meu profeta menor favorito, ele pregou ao reino do norte, Israel,
no ano 793 a.C. e 739 a.C. 60 anos depois da pregação de Amós, os assírios, comandados por Sargão II, vêm e devastam o Reino do Norte. Ele é um pré-exílio. Obadias, que pregou aos Edomitas e a Jerusalém também, ele ficava, né, ali um pé cá, outro lá. E ele pregou depois do pós-exílio e ele veio trazer a palavra de Deus aos Edomitas, que são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então, assim, Israel e os Edomitas estão ali, são quase parentes, por assim dizer, né? Irmãos de patriarcas. E ele veio trazer a palavra aos Edomitas, dizendo que Nabucodonosor viria destruir os Edomitas, assim como fez com Jerusalém. Então ele pregou tanto aos Edomitas quanto em Jerusalém entre 586 a.C. e 553 a.C. Ele é pós-exílio. Jonas, conhecidíssimo, todo mundo aqui conhece Jonas, ele pregou a Nínive, capital da Síria, 782 a.C. e 753 a.C., né? A ironia é que alguns anos depois a Síria viria e destruiria Israel, né? Então é uma grande ironia, né? Ele é pré-exílio. Miqueias pregou em Judá, 735 a.C. e 715 a.C. Ele também pré-exílio. Naum pregou também a Nínive, só que 100 anos depois de Jonas. E ele pregou a destruição de Nínive. A destruição de Nínive literalmente aconteceu. Na verdade, Nínive sucumbiu antes mesmo do exército de Nabucodonosor chegar. Quando Nabucodonosor estava chegando, o povo já desesperou e a cidade entrou em catástrofe, né? Muito que aconteceu com os romanos também, né? Os romanos, eles se autodestruíram, por assim dizer. Então, Naum pregou a Nínive no ano 664 a.C. e 612 a.C. Abacuque, contemporâneo de Jeremias e de Sofonias. Nossa, agora eu parecia atendente de telemarketing, né? Abacuque, pregou antes de... Vendedor de loja da Oliveira Lima. Se você quer... Venha só, calça jeans é R$30. Abacuque, que contemporâneo de Jeremias. Exame de vista gratuito. Compra o ouro. Abacuque, muito conhecidíssimo, né? Aquele que pregou ainda que a figueira não floresça. Então ele pregou a Judá no ano 605 e entre o ano 605 e 586 ele é pré-exílio. Lembrando que todas essas datas são aproximadas, porque a data de fato a gente não tem, porque, né, Israel virou praticamente cinzas, né? Literalmente cinzas depois que Nabucodonosor veio na terceira vinda. Sofonias, contemporâneo de Jeremias, Abacuque, Sofonias, contemporâneo de Jeremias, Abacuque e Uda, né, como eu já disse, pregou a Judá, e a gente ainda não tem exatamente o ano que Sofonias pregou, mas ele diz que pregou no reinado de Josias, né? Então o reinado de Josias foi 640 a.C. e 609 a.C., ele é pré-exílio. Ageu, aí já estamos depois do exílio babilônico. Depois de 70 anos, quando o povo retornou, temos Ageu, que pregou a Judá. Só Judá voltou do cativeiro, né? As 12 tribos se perderam, basicamente as 12 tribos que resistiram mais ao cativeiro foi Judá e Benjamim, tanto que o apóstolo Paulo é de Benjamim. Então Ageu pregou a Judá em 520 e 515 a.C., ele é pós-exílio. E ele pregou ao povo, ele exortou ao povo para reconstruir o templo, né? Erguer o templo mais uma vez. Zacarias, que ele foi mais ou menos contemporâneo de Ageu, ele veio logo em seguida depois de Ageu. Ele pregou em Judá também, entre 538 a.C. e 520 a.C., e ele também exortou o povo a terminar a construção do templo. Ele é contemporâneo de Neemias e Esdras, né? Então, em Malaquias, né, roubará o homem a Deus, né, o conhecidíssimo Judá, ele pregou, aqui já é depois da construção do templo, né, o templo foi terminado em 515 a.C., e ele pregou a Judá depois do ano 516, o último livro do Antigo Testamento, e ele é pós-exílio.
Então, com isso a gente termina o primeiro bloco. Então, só para... Vamos falar do segundo bloco de forma bem resumida, para a gente não sair daqui 1h da tarde. Então, os irmãos têm outros afazeres. Então, vou falar de forma bem resumida Lucas e Atos e o papel do Espírito Santo, tanto no ministério de Jesus quanto no ministério apostólico, e uma lista de coisas, né? Uma lista de características, por assim dizer, do Espírito Santo. Mas aí é outra listinha aqui, quem quiser, depois eu passo. Então, vamos lá. Vou começar só lendo aqui a introdução do livro de Lucas, que ela já, por si só, ela já explica tanto Lucas quanto Atos, e aí só emenda uma coisa na outra. Então vamos, Lucas 1, do 1 ao 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra de Deus, igualmente a mim pareceu bem, depois de uma cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, esse é o propósito tanto de Lucas quanto de Atos. Lucas é o volume 1, Atos é o volume 2. A gente sabe que foi Lucas que escreveu, porque o autor aqui ele não se apresenta, ele só apresenta o destinatário da carta, mas a gente sabe que é Lucas por causa de deduções também, principalmente por parte do livro de Atos, que muitas partes do livro de Atos, né, a partir da viagem missionária do apóstolo Paulo, o livro ele tem momentos em primeira pessoa. Então, por dedução, a gente sabe que Atos, alguém estava presente quando escreveu, estava presente nos eventos de Atos. E como Lucas e Atos é um volume 2, então a gente deduz que é Lucas, porque o apóstolo Paulo menciona Lucas, e a gente acredita que é médico, porque Paulo menciona que Lucas é médico em Colossenses 4,14. Ele diz que meu amado médico Lucas. Então, e também sabemos que Lucas escreveu tanto Lucas e Atos por causa também de Eusébio. Para quem não sabe, Eusébio foi o primeiro grande historiador do cristianismo, e ele atribui a autoria tanto de Lucas quanto de Atos a Lucas, o evangelista, o médico. E Eusébio ele de certa forma foi contemporâneo dos apóstolos, né? Ele nasceu ali no início do primeiro século depois de Cristo, então ele foi mais ou menos contemporâneo dos apóstolos. Então, esse é o propósito de Lucas e Atos. É uma carta a Teófilo, que acreditamos que foi uma autoridade romana, que o Lucas apresenta Teófilo como excelentíssimo, que é um termo que usa para as autoridades romanas, e ele financiou esse livro, né, esses 2 volumes, porque naquela época era complicadíssimo escrever um livro, você tinha que ter muito dinheiro, porque era feito à mão, as cópias eram feitas à mão. Então, ele financiou Lucas não só para fazer esses volumes, como também em toda a investigação que Lucas fez para escrever os relatos. E o propósito de Lucas aqui é trazer como ele disse, trazer um relato detalhado, né, porque já existiam outros evangelhos naquela época. Não, acredita-se que o primeiro evangelho a ser escrito foi de Marcos, depois veio Mateus, depois Lucas e por último João. Então, Marcos foi o primeiro evangelho, e os demais apóstolos, como por exemplo Mateus, olhou e disse: eu vivi isso, então acho que posso relatar também. E é por isso que tanto Marcos, Lucas e Mateus são sinóticos, né? Porque eles usaram a mesma base, a base de Marcos, que era um dos discípulos de Pedro. Então, fazendo esse breve resumo, né, o Lucas ele dá muita ênfase justamente ao Espírito Santo, justamente fala do ministério do Espírito Santo. Em Lucas ele fala que
o ministério de Cristo está entrelaçado com o ministério do Espírito Santo, e em Atos o ministério de Cristo continua por intermédio do Espírito Santo. Então, esse é o propósito do livro de Lucas. Estou só fazendo um breve resumo aqui. Em Lucas 1:35, aqui Lucas ele relata que o Espírito Santo ele foi responsável pelo nascimento de Cristo. Então está aqui em Lucas 1:35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Que ele está dizendo para Maria, com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o nascimento de Cristo está intimamente ligado com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo seria esse responsável, assim. O papel do Espírito Santo na Trindade, em questão da salvação, é aplicar. Ele aplica a salvação em nós. Ele é aquele responsável por nos converter, nos dar nova vida, nos fortalecer, nos guiar. E assim como ele fez com Jesus, por exemplo, um exemplo aqui que ele foi que o Espírito Santo capacitou a Cristo, aqui em Lucas 3, 21, 22. Cauê, uma pergunta só. O Espírito Santo em Jesus, assim, não era do mesmo modo que era tipo um auxiliador para nós, né? Ou era também? É complicado dizer, porque o Espírito Santo, Cristo, ele era humano como nós. Então, nessa questão, assim, o Espírito Santo ele capacitou, a gente vai ver isso aqui, tem uma relação. O Espírito Santo capacitou Cristo, capacitou os apóstolos. O Espírito Santo guiou Cristo e guiou os apóstolos. E o Espírito Santo, ele conduziu Cristo, assim como conduziu o apóstolo. Então, tem essa relação. Então, num certo sentido, sim, o Espírito Santo agia em Cristo como age em nós hoje. Mas tem um sentido mais profundo, que aí vem a parte divina de Cristo, a comunhão que Cristo tem tanto com o Espírito Santo como a Trindade, que é algo muito mais profundo que nós não temos capacidade assim, para entender. Então, a resposta da pergunta é sim e não. Então, sim, a relação... O Espírito de Jesus, ele já, por si próprio, já era divino, né? Por mais que ele estava em carne, assim, humana. É complicado dizer isso, porque separar... O que acontecia durante a Idade Média, durante a igreja no começo dos pais apostólicos, ficou essa grande dúvida, né? Porque a gente chama isso de antinômio. O que é um antinômio? Antinômios são a contradição de duas verdades. Isso tem muito na Bíblia. A divindade de Cristo é uma dessas. A Trindade é outra. A soberania de Deus e a responsabilidade do homem é outra. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia ela afirma: Cristo era 100% homem, então aplica que ele tinha espírito humano, corpo humano, tinha as necessidades humanas, mas ele também era 100% divino. E aí é que tá, Cristo não era 50% homem, não era 50% divino, ele era 100% os dois. Então como fica? Então é algo que a Bíblia não deixa claro, ela só diz que é. Então compreender fica difícil. Então é difícil você parar e dizer, Cristo tinha um espírito humano, ele tinha um espírito divino, ou se era tudo a mesma coisa, ou se era separado. Então é uma resposta que assim, é difícil eu dar para você sem com isso não cair em uma heresia muito antiga. Então eu vou resguardar, não trazer nenhuma confusão para vocês. E eu vou deixar apenas essa explicação. Cristo era 100% divino e 100% humano. Então o Espírito de Cristo era 100% divino e 100% humano. Fica à vontade, Gilberto, me ajude. Só fazer um parênteses, que a gente fala Cristo 100% humano, a gente precisa resguardar que, como ele foi concebido pelo Espírito, ele não tinha na sua humanidade o pecado. Exatamente. É importante isso, porque a gente fala 100% humano, vai se imaginar que ele carregava o pecado consigo. Não. Ele foi concebido pelo Espírito e de forma espiritual, na sua humanidade ele não trouxe pecado. Então ele tinha o desejo, mas não se cumpria o que dizia em Gênesis, que Gênesis Deus disse para
para o homem. Ó, o pecado está sobre ti, você vai ter que dominar sobre ele. Cristo não tinha isso, porque ele não tinha pecado. Então, o que o diabo veio tentá-lo com a palavra, para ele é no nível espiritual. É só importante Sim, exatamente. Só abrindo o parênteses no parênteses, o autor de Hebreus ele diz que não temos um sumo sacerdote, que Hebreus, para quem não sabe, é um dos meus livros favoritos no Novo Testamento, né? O autor de Hebreus ele diz: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então, a respeito Quando de você Cristo. estuda dicotomia e tricotomia, você entende bastante isso. Cristo tem que entender que ele era espírito e alma. Ele não possuía um corpo, que é o dicótomo, que espírito e alma. Quando ele é inserido em Maria, ele adquire um corpo. Só que a sua essência, a sua divindade continua permanente. Seu caráter é permanente. A sua eternidade é permanente. Ele é inserido em Maria e ali ele é gerado em um corpo. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas a sua essência de divindade, a sua moral, caráter, ele não usufruiu isso na sua vida humana, mas ele possuía, como o Giba falou, e isso não atribuiu ele pecado, mas é como fosse o espírito, alma, e eu adicionei ele um corpo agora. Então esse corpo foi o que foi gerado em Maria, assim como Deus, ele é dicótomo, espírito e alma. Nós somos tricótomos, espírito, alma e corpo. Então é isso que foi feito. Então Deus concedeu um corpo a Cristo humano, mas as suas essências, a sua divindade, ele não usufruiu. É o Filipenses, né, 2, e ele não, pelo fato dele ser gerado pelo Espírito Santo, por isso que é justificável dizer que Cristo, porque não herda aquilo que é adâmico, não herda aquilo que é adâmico, que todo aquele que é nascido descendência de Adão, ele não é descendência de Adão, ele é antes de Adão. Entendeu? Um negócio da hora disso aí, abrindo parênteses no parênteses. A tangente está subindo. Na biologia, isso daí se confirma que o sangue do bebê, quando ele está sendo formado, ele não tem contato com o sangue materno. Então o sangue de Cristo ele não tinha nada a ver com o sangue de Maria, era o sangue de Deus ali, né? Correndo no corpo de Cristo. Então era o sangue dele. Então, fechando os 27 parênteses, não se esqueçam. E duas formas que o Samuel perguntou: quando Jesus recebe o Espírito Santo, a tipologia ele vem em forma de pomba, que é o significado de santidade. Quando os seres humanos recebem o Espírito Santo, ele vem tipo de fogo, que vem para purificar o homem. Essa é uma das diferenças que existe. Da maneira que o Espírito desce sobre Cristo, ele desce de uma forma de santidade, revelando a santidade de Cristo. E o Espírito Santo, quando desce sobre os homens, aí em Atos vai falar, ele já desce como fogo, para purificar o coração humano. Glória a Deus. Que o fogo ele traz essa purificação. É interessante que a pomba só pousa na ovelha, né? Não pousa no leão. Então a santidade se manifesta na bondade. Então, fechando agora 29 parênteses, vamos só, então não se esqueçam, Cristo 100% homem e 100% Deus. Então, vamos lá. Aproveitando que falamos da pomba, já que o Espírito Santo capacitando Cristo para o ministério, né, aos 30 anos. Lucas 3, 21, 22. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba.
e do céu veio a voz que dizia: você é o meu filho amado, em quem me agrada. Então, é exatamente o que o Robson disse. O Espírito Santo veio para revelar a santidade de Cristo. Ele é meu filho amado, a quem me agrada. E a pomba não desce sobre o leão, como diria o Gilberto, né? Tirando aqueles passarinhos doidos que ficam comendo os carrapatinhos da boca do crocodilo, né? Aqueles ali são ousados mesmo. Então, continuando, aqui eu só vou trazer alguns exemplos, só para ir para o bloco de Atos, alguns exemplos do Espírito Santo conduzindo Cristo, que eu vou ler em sequência, para não tomar muito tempo. Lucas 4, 1 ao 2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então aqui um exemplo de Cristo, o Espírito Santo conduzindo Cristo até o deserto. Outro exemplo, Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia e sua fama correu por toda aquela região. E é claro, para encerrar assim, essa questão com chave de ouro, a profecia que o próprio Cristo leu na sinagoga e uma profecia complementar em Isaías. Lucas, esse aqui eu faço questão de ler por extenso, Lucas 4, do 16 a 21. Eu acho que isso aqui já vai encerrar toda essa questão da divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a santidade de Cristo e etc. Então vamos lá. Eu vou esperar os irmãos abrirem, então. Deixa eu só. Isaías. Lucas 4, 16 a 21. Vamos lá? Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ouve-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ler. Então, só complementando aqui, Isaías 11, 1 e 2, do trono de Jessé, que é o pai de Davi, sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Diga. Legal, outra pergunta. Diga. Tipo, todas essas variações que aparecem na Bíblia, tipo, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, é referente todos ao Espírito Exatamente. Santo ou tem, sei lá, Espírito do Não, próprio todos Deus? referentes, Todos são vários nomes para uma mesma pessoa. Tá. Assim como Cristo é o amado conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então são vários sinônimos para um mesmo nome. Posso citar só uma diferença? Fica à vontade. Fica à vontade. Que foi que Cristo fez, ainda que o Lucas está citando, mas existe algo a mais aí em Lucas 4, né? Que Isaías 61 não está dizendo que dar vista aos cegos. E Jesus já está dizendo, dar vista aos cegos. Se você fazer o comparativo, mesmo que Lucas aqui está citando que ele abriu, e é sobre o livro de Isaías, por isso que Cristo veio trazer algo superior aos profetas. Falando de profetas, né? Cristo veio trazer algo muito mais superior. Porque até os dias de Cristo, não houve nenhum milagre na Bíblia que foi dar vista aos cegos. Somente em Jesus, que ele encontra o Bartimeu e começa ali dar vista aos cegos. Então, nessa parte aqui, Isaías não cita dar vista aos cegos. E Jesus já cita dar vista aos cegos.
Esse tema, até o tema do meu último sermão foi esse, apostolado. E é interessante mas é importante fazer essa lembrança, que a profecia de Isaías ela é mais longa porque ela é no sentido de ter um aviso e a punição, que é o dia da vingança. E Cristo, ele só manifesta a libertação. Porque uma vez que você conheceu a libertação, você ia poder tomar a sua decisão. E aí a vingança ia vir depois. Então primeiro ele vem a diferença entre libertar o preso, libertar o cativo, que são coisas diferentes. Dar vista ao cego, que não era manifesto, ele veio para manifestar isso. E ao mesmo tempo ele vai fazer com aquele que achava que enxergava não vai ver mais. Porque a religiosidade vai cegar a pessoa. E por fim, depois ele manifesta o dia da sua volta. É uma passagem tremenda essa passagem. Perfeito. É por isso que a gente ministra a aula em 4 pessoas. Porque na verdade todos aqui estamos aqui para aprender. Então, Por isso que o evangelho são 4, né? Agora a questão, Sinópticos e... agora a questão é quem é o boi? Eu não coloco minha mão no fogo, então. Mas eu brinco que eu sou velho. Mas eu brinco assim porque eu vivi muita coisa em espaço de tempo muito curto, né? Tanto até a questão da barba que eu brinquei com aqui, quando eu deixo a barba crescer, as pessoas às vezes me costumam chamar como senhor. Mas o fato de eu brincar como velho, o fato de eu ter os dons ou não significa que eu sei tudo, né? As pessoas às vezes acham que eu sei tudo ou que não tenho mais nada para aprender, né? As pessoas acham que o dom da sabedoria é conhecimento de graça. Não é dom de preguiçoso, sabedoria. O dom de sabedoria, ele administra o conhecimento que eu tenho. Então, eu preciso aprender para ter o que administrar. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essa é a profecia que fez o Joel. E aqui Paulo está dizendo que Pedro aqui inaugura, né, os últimos dias. Com a vinda do Espírito Santo, estamos nos últimos dias. Então esse é o último momento da história da humanidade. Então a gente fica pensando que só porque passou 2000 anos Cristo não irá voltar, mas desde a promessa que foi feita de Cristo até o seu nascimento, de fato, se passaram mais de 2000 anos. Então o fato de ter se passado mais de 2000 anos não justifica que ele não voltará. Ele voltará. Aqui só uns exemplos de como o Espírito Santo guiava os apóstolos, só para ir para a última listinha da aula. Eu vou ler Atos 13 e 4, só para dar alguns exemplos aqui. Aqui é 13 e 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Seleucia. Deus me livre. Enfim, vocês entendem. Aqui um exemplo do Espírito Santo guiando eles. Tem outro exemplo, mas eu não vou citar aqui. É interessante também, para quem tem curiosidade, vocês sabem por que Saulo foi mudado de nome? De Saulo foi para Paulo? Se vocês lerem, se tiverem curiosidade, nesse capítulo até o final, do 4 ao 12, vocês vão ver que Paulo começou a ser chamado de Paulo porque Lucas fez isso. Se vocês lerem aqui, vocês vão ver que Lucas... Cadê? Aqui. Mas, aqui ó, o verso 9. Mas Saulo... 13 e 4. Mas só por curiosidade, vou ler o 13 e 9. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para ele, nos disse. Então, a partir desse momento, o próprio Lucas já não chama Saulo de Saulo, ele chama de Paulo, porque Paulo é o nome grego do apóstolo Paulo, e como o ministério do apóstolo Paulo é aos gentios, Lucas preferiu deixar ele como Paulo. Então, o Espírito Santo guiando Paulo. Mas não houve a troca de nome, né? Era um nome que nem vai. Aqui fala aqui em português, vai. Um nome lá nos Estados Unidos, né? Exatamente. Joe.
Saulo, Paulo, nome grego, nome aos gentios. Não houve essa alteração de nome. Shimuel, Samuel. Se chama- O Andrew. Só pra adaptar, só. Aqui Você que é o só lendo aqui o último versículo antes de eu encerrar a aula com a listinha. Então aqui só o último exemplo do Espírito Santo guiando os apóstolos. Eu aqui no caso do apóstolo Paulo, Atos 20, do 22 ao 23. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Então aqui mais um exemplo do Espírito Santo como guia dos apóstolos. É que só para encerrar, eu vou ler uma listinha um pouco extensa de algumas características do Espírito Santo. Cauê, Diga. e qual que é a diferença do Espírito Santo agora, tipo, no Novo Testamento, para a diferença do Espírito Santo nos profetas? É que agora, quando o Espírito Santo descia sobre o profeta, ele capacitava o profeta para ministrar o povo. Era Só que momentâneo agora, isso aí? Tipo assim, não, era assim, é algo vitalício, por assim dizer, durava a vida toda. Agora o Espírito Santo, ele traz essa capacitação a toda a igreja. Então, como Paulo vai dizer, eu tenho até o versículo anotado aqui de Coríntios, deixa eu abrir. Mas agora toda a igreja pode profetizar, tem dons, pode ministrar. Então, o Espírito Santo agora ele capacita toda a igreja. Deixa eu ver aqui. Só uma observação. Fica à vontade. Na velha aliança, a manifestação do Espírito se dava pela separação. Ele separava as pessoas e fazia manifestações pontuais. Então, revelação, condução, a indicação. Então, a pessoa era separada pelo Espírito, isso era vitalício, mas algumas manifestações eram pontuais. No Novo Testamento, ele vem fazer morada, ele habita dentro, na Nova Aliança. Então a gente passou de ser algo que ele vinha pontualmente trazer uma indicação para ser um companheiro, um amigo, um ajudador, um auxiliador. Tá? Então essa questão na velha aliança, ele separava, tinha uma separação. Por exemplo, vamos pegar um profeta E Elias. só era só 3 tipos de pessoa: rei, profeta e sacerdote. Então, o profeta, por exemplo, Elias ficou sem manifestar a palavra um bocado de tempo, Eliseu também. Aí, quando veio a necessidade, Deus falou: agora Elias, você vai lá e fala tal coisa. Osés também, quando ficou lá, ele era sacerdote. Aí Deus falou: pega a prostituta, casa com ela. Jeremias também. Então, havia a separação, principalmente no caso do sacerdote, porque do profeta. O sacerdote já era de uma linhagem, a linhagem já recebia essa incumbência, e aí ele manifestava pontualmente quando havia necessidade. Só houve uma exceção em Moisés, que é Números capítulo 11, que Deus fala a Moisés que do Espírito que estava sobre Moisés, ele ia distribuir para mais 70, que é o tipo daquilo que Cristo faz quando envia os 70, né? Depois lá aqui já em Jesus, os discípulos, né? Então, mas ali foi repartido do Espírito de Deus que estava em Moisés, ele repartiu. Um ponto que tem a ver com essa separação aí, até se estiver errado, vocês puderem corrigir. Mas quando Davi fala, quando ele pede perdão lá no Salmo 51, que ele fala: não retires de mim o teu espírito, né? Ele fala no sentido do retirar aí, é retirar o chamado dele de rei, né? Porque no caso de Saul, Deus tinha retirado o espírito de Saul, que Saul perdeu o reino. Capacitação. A capacitação, exatamente. Então, é nesse mesmo sentido de separação, né? Só Sansão aqui, também, né? só ilustrando um pouco isso, sobre agora toda a igreja ela tem dons por causa do advento do Espírito, que 1 Coríntios 14, do 2 ao 4. Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas
a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então aqui é um exemplo de que é para isso que o Espírito Santo veio, para auxiliar a igreja, capacitando ela com dons e dons de profecia, de sabedoria. Pode fazer até 5. Você já gastou 4. Em Atos 2, os discípulos eles já eram batizados, porque vai falar lá que eles foram cheios, né? Sim. Ou esses cheios foi um batismo, tem alguma diferença de ser cheio e ser batizado? É a mesma coisa? Em João, lá no, não sei se é 20, no final, diz que Jesus se apresenta a ele e concede a eles o Espírito Santo. Não sei se consegue abrir, a gente achar em João 20. Você falou do cheio e batizado, né? Isso. Deixa eu ver. Só enquanto o pastor procura, lá acho que tem a questão de ciência, falaria Eu lembro aqui, acho. ser cheios do Espírito. 2022, tá? 20:22. Então, esse ser cheio do Espírito, a gente entende como uma ação momentânea, e não é. A palavra grega indica uma ação contínua, é continuar sendo enchido. É continuar sendo enchido. Que o Samuel perguntou. Em João, e tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então aí entra, depois em Atos 1:8, esse revestimento de constantemente esse enchimento. Serão revestidos, né? Não confunda, por exemplo, batismo com enchimento. Todo cristão, quando se converte, ele é batizado pelo Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos regenera, que nos dá vida. Mas encher é um processo que dura toda a vida. Então podemos encher-nos do Espírito. Isso é algo que a gente tem que procurar durante toda a vida. Temos o Espírito Santo, mas precisamos agora nos encher dele. Então, um ponto que eu queria levantar sobre isso aí também, Cauê, é que, se eu não me engano, é a diferença entre Mateus e Lucas quando eles falam do batismo do Espírito Santo. Mateus, quando ele fala lá que ele vem para batizar, né, ele escreve dessa forma, ele batizará com o Espírito Santo com fogo, ele está falando do batismo, mas da conversão. Lucas, em Atos, quando ele fala do batismo do Espírito Santo, ele fala do derramamento do Espírito. Então tem essa diferença que os autores eles fazem, né? Mas pra gente, tipo assim, você pode entender o batismo do Espírito Santo sendo a conversão ou sendo o derramamento do Espírito Santo, que é esse revestimento que o Robinho falou. Né? Então tem essa... Em outras palavras, é assim, falando a mesma coisa, o Espírito Santo ele vem, convence o homem do pecado. E ele, na sua plenitude, nos enche para resistir ao pecado também. Então ele tem esse primeiro enchimento, né, onde você recebe a direção e fala: pô, estou em pecado, eu preciso mudar. E ao mesmo tempo, quando você tem essa decisão, ele te dá força para resistir ao pecado, para sair. Então, é isso que é continuando sendo cheio, buscar essa plenitude. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre o batismo do Espírito Santo, porque tem gente que fala: eu sou batizado no Espírito Santo, e eu sou batizado nas águas também. Tem uma diferença entre os dois batismos, ao meu ver, né? Só que aí, tipo, o batismo do Espírito Santo é aquela coisa mesmo, tipo, a pessoa cai, treme, fala língua, não necessariamente. Não necessariamente. Um exemplo disso é o próprio Pentecostes. O movimento de Pentecostes teve Pentecoste e teve, se não me engano, três, né? Deixa eu ver, os discípulos de João Batista, Samaria e Cornélio. Então, sim, teve 4 Pentecostes no livro de Atos. Mas se você ler a história da igreja, você não vê esse evento acontecendo, você não vê assim, o Espírito Santo descendo e as pessoas falando em línguas. Isso aí é algo mais novo, né? Isso aí é algo que veio com o movimento pentecostal que nasceu em 1906. Mas falar em línguas, cair, essas coisas não estão correlacionadas. Então, são coisas à parte. Então, pode ser que assim, se você for cheio do Espírito Santo, você possa falar em línguas, cair e tudo mais. Mas habitualmente, geralmente, quando você é cheio do Espírito Santo,
você tem os frutos do Espírito, você tem ousadia para pregar o Evangelho. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser guiado por Ele, ter sua vida tomada por Ele. Então, não é necessariamente falar em línguas ou coisa do gênero. E aqui, para encerrar, eu vou apresentar a listinha. Também é um dever de casa para quem quer aprender mais sobre o Espírito Santo. Eu tenho vários versículos espalhados pela Bíblia. E aqui eu vou citando, e quem quiser anotar, sinta-se à vontade. São alguns exemplos, são algumas características do Espírito Santo. Então vamos lá. Espírito Santo consola, João 15, 26. Eu não vou ler nenhum desses para não tomar muito tempo. João 15, 26? 15, 26. O Espírito Santo, ele ensina e ilumina o entendimento. João 14, 26. O Espírito Santo, ele fala, Atos 3, 13, 2. 3, 13? 13, 2. O Espírito Santo toma decisões, Atos 15, 28. O Espírito Santo se entristece com o pecado, Efésios 4, 30. O Espírito Santo prevalece sobre as ações humanas, Atos 16, 6 e 7. Nossa, parece que eu sou narrador 16, de... 6, 7? Isso, 16, 6 e 7. Parece que eu sou narrador de bingo. Número 3. O Espírito Santo conhece os pensamentos de Deus. 1 Coríntios 2, do 10 ao 11. Pode ser consequência do pecado, pode ser também questão de Deus. O Espírito Santo é o responsável por distribuir os dons. 1 Coríntios 12, 11. Por causa do senso lá dentro, os versículos mandam pra cá. O Espírito Santo interpreta e leva a nossa oração a Deus. Romanos 8, 26 e 27. Eu já sei que Deus manda castigo pra te ensinar, tá ligado? O Espírito Santo assegura os crentes da adoção e da conversão. Romanos 8, 16. O Espírito Santo dá testemunho de Cristo e glorifica. João 16, 13 e 15. Esse é o Espírito o quê? O Espírito Santo dá testemunho de Cristo e glorifica. O Espírito Santo é eterno. Hebreus 9, 14. O Espírito Santo é onipresente. Salmo 139, 7 ao 10. O Espírito Santo é onisciente. 1 Coríntios 2, 10 ao 11. O Espírito Santo é onipotente. Lucas 1, do 35 ao 37. O Espírito Santo é santo. Romanos 1, 4. O Espírito Santo capacita a pregação do Evangelho. Atos 1, 8. O Espírito Santo efetua a regeneração. Ele é aquele que converte. João 3, 5 e 6. 5 e 6? 5 e 6. O Espírito Santo santifica o crente. Ezequiel 36, 26 e 27. Isso, 26 e 27. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Efésios 1, 13 e 14. E para finalizar com chave de ouro, o Espírito Santo aplica a salvação em nós. Essa é a função dele na Trindade em questão da salvação.
Romanos 8, 13 e 15. Com isso a gente encerra, atrasados, a aula 10 e 11. Amém?